questão número 10 tem aqui uma casquinha de banana. O que quer dizer isso? Olha, eu coloquei uma casca de banana aqui para indicar que essa questão aqui teve algum problema, tá? Pode ser uma questão que foi anulada, pode ser um erro de gabarito, pode ser, de repente, uma inconsistência do enunciado que foi ignorada pela banca e ficou por isso mesmo. Então, quando você encontrar uma questão que eu coloco aqui com a casca de banana, você faz o seguinte: esquece as letras do gabarito e resolve a questão manualmente e vê qual é o número, qual é a resposta que você encontrou. Sem se preocupar com o gabarito, você vai usar aquela questão para treinar a matemática. Agora, se tem lá a letrinha certa, se aquilo foi anulado ou não, isso aí não importa. Então essa questão aqui tem um mapa de o que está falando aqui? Loteamento do matemático, planta baixa do terreno. Tem aqui um terreno, tem aqui uma rua, Rua Tales, Rua Euler e Rua Euclides. Uma empresa imobiliária colocou no outdoor de uma cidade do interior de Minas Gerais o anúncio como reproduzido abaixo. Então, loteamento do matemático, planta baixa do terreno, tem aqui as ruas, e aqui está falando lotes planos, área total plana, ruas retas, todos os lotes com 10 metros de frente. O que quer dizer, então, 10 metros de frente? É, por exemplo, se você tem aqui 240 metros, essa medida, você tem aqui 24 lotes, né? Aqui você tem 80 metros, então são 8 lotes. Então, lotes com 10 metros de frente quer dizer isso. Cuidado com a casca de banana, hein? Aí ele falou também que, olha aqui a observação que eu coloquei, questão inconsistente, não foi consertada. Deixei do jeito que veio na prova, tá? Resolva usando o que você sabe sobre geometria, independentemente da resposta ABCD que você vai encontrar. Faz o que você sabe de geometria aí. Então, olha só, considerando que o terreno loteado é em forma de triângulo, como no desenho acima, onde as ruas Tales e Euler cruzam-se sob um ângulo obtuso. Calma aí, vamos marcar isso aqui. Cruzam-se sobre um ângulo obtuso, é correto afirmar que os números mínimo e máximo dos lotes do loteamento do matemático são, respectivamente, mínimo e máximo. Olha só, essa questão aqui, eu não quis consertar ela não, eu acho que ela tem duas inconsistências aqui. Primeira inconsistência é a seguinte: o que são ruas que se cortam segundo um ângulo obtuso? Por exemplo, essas ruas aqui, elas estão se cortando segundo um ângulo reto, são ruas perpendiculares, né? Isso aqui você aprendeu na escolinha lá, né? Agora, o que seriam ruas cortando-se sobre um ângulo obtuso? Isso aqui, por exemplo, olha aqui, ó, um ângulo obtuso. Então a gente pode falar que essas ruas aqui cortam-se sob um ângulo obtuso? Aqui nesse terreno você está vendo que elas estão aqui formando um ângulo obtuso, né? Certo. Agora, e se você tivesse ruas assim, ó? Seria correto você dizer que essas ruas se cortam sob um ângulo agudo? Seria certo? Mas olha só, mas esse aqui é obtuso. Então, você tem duas ruas. Aqui elas estão se cortando sob um ângulo agudo, obtuso. Como é que é isso? Qual é a definição de ângulo entre retas? O ângulo entre retas é o menor ângulo formado entre essas retas. Então, por exemplo, se você esquece as ruas e pensa na geometria, você tem aqui duas retas. Qual é o ângulo entre essas duas retas? É esse ângulo aqui, ó. É o ângulo menor que você considera. E aqui no problema, a banca não considerou isso. Ela queria, na verdade, dizer que ela queria que esse ângulo aqui fosse obtuso, mas ela não falou, ela não se expressou corretamente. Ela deveria ter dito: eu quero que o terreno naquela esquina entre aquelas ruas, que o terreno ali tenha um ângulo obtuso, assim. Ela estava se referindo a esse ângulo, tá? Mas esse aqui não é o ângulo entre as ruas, né? Se essas ruas fossem assim, você teria também aqui um ângulo obtuso. Poxa. Quer dizer, a gente pode considerar que ela se expressou mal aqui nesse enunciado. Outra coisa. É correto afirmar que os números máximo e mínimo de lotes são iguais a
Veja bem, considera que o loteamento é isso aqui. Quantos lotes você tem aqui? São 8. Por quê? Porque você tem aqui 80 metros, essa medida é dada, né? Então, são 10 metros de frente, você tem 8 lotes aqui. A mesma coisa aqui, ó, são 24 lotes. Então, nesse sentido, você tem 8 lotes, nesse sentido, você tem 24 lotes. Tá fora de escala, né? O que ele queria que você usasse aqui nessa questão é isso aqui, ó. Condição de existência de um triângulo. Você não pode ter triângulos com lados quaisquer, não. Você tem, nesse problema, um triângulo que tem um lado igual a 8, porque são 8 terrenos aqui. Aqui você tem outro lado que vale 24, e ele quer descobrir qual é o valor máximo e o valor mínimo desse lado X, sabendo-se que esse ângulo aqui é obtuso, só que ele se expressou mal nesse ângulo obtuso, né? Ele falou que ruas se cortam no ângulo obtuso. Olha aqui, essas ruas se cortam no ângulo obtuso, essas aqui também. É só você olhar para esse ângulo aqui. O ângulo maior sempre vai ser obtuso. Claro, menos aqui nesse caso quando elas são perpendiculares. Mas fora esse, sempre você vai ter um agudo e um obtuso. Então ele se expressou mal aqui, né? Na verdade ele quis dizer que esse lado de dentro do terreno aqui tem aqui um ângulo obtuso. Pronto. Então vamos fazer considerando isso. Tá, e o que é condição de existência de um triângulo? A condição de existência de um triângulo é a seguinte. Você pode escrever isso de duas formas. Digamos que você tem aqui um triângulo de lados A, B e C. Num triângulo, qualquer lado é menor do que a soma dos outros dois. Por exemplo, o lado A é menor do que a soma dos outros dois, B mais C. E isso vale para os outros lados também. Quer dizer, o C é menor do que A mais B. C é menor do que A mais B. E também você tem que o B é menor do que A mais C. B menor do que A mais C. Por que isso aqui vale, hein? Claro, porque a menor distância entre dois pontos é a linha reta, né? Então essa distância daqui até aqui, a linha reta entre eles, é menor do que essa outra distância aqui. Isso se chama desigualdade triangular. Agora, a gente está usando a desigualdade triangular para justificar a condição de existência de um triângulo, que é essa aqui. Sendo que essa condição de existência, às vezes, ela aparece escrita de uma outra forma. Ela aparece assim. Um lado é menor do que a soma e maior que a diferença. No caso da diferença, você tem que pegar o módulo, tá? Então, a desigualdade triangular, você pode pegar ela ou através dessas 3 inequações ou através dessas 2 inequações. Sendo que quando você faz assim desse jeito, basta fazer para um lado. Então, você faria assim, o lado A é menor que B mais C e maior que B menos C. B menos C em módulo. É fácil mostrar que, algebricamente, você partir dessa inequação aqui, que na verdade são 2 inequações, né? É equivalente a essas 3 aqui. E essas 3 são equivalentes a essa aqui. Aí, qual que você vai usar? Eu acho esse aqui mais fácil de usar, porque você não tem que lidar com o módulo. Sendo que nesse problema vai ficar mais fácil usar esse jeito aqui. Sabe por quê? Porque você já conhece 2 lados, só falta um lado. Você quer achar um valor máximo e um valor mínimo para o x. E você vai tirar isso daqui. Você vai ter um valor máximo e um valor mínimo. Então, olha só. Aplicando a condição de existência, vamos ter que esse lado é menor que a soma desses outros dois. Quer dizer, x é menor do que a soma dos outros dois. Então, x menor que 8 mais 24. Isso aqui vai ficar x é menor do que 32. Isso é uma condição. Quer dizer, o x é um número de terrenos, é um número inteiro, né? Então, o x tem que ser 31, 30, 29, alguma coisa abaixo de 32, certo? Agora, é claro que pela condição de existência,
você teria que ter que um lado, no caso x, é maior do que a diferença. Quer dizer, você apenas aplicando a condição de existência, você ia ter isso aqui. Esse lado x é maior do que a diferença. A diferença entre eles é 16. Então você teria essa condição aqui pela condição de existência, mas você não vai usar essa condição de existência aqui. Você vai usar a condição desse ângulo aqui ser um ângulo obtuso. Você tem que ignorar essa condição de existência, vou riscar, e usar a condição que obriga, que está no enunciado, é que esse ângulo aqui é obtuso. Só foi mal explicado o que ele queria. Então vamos obrigar aqui esse ângulo a ser obtuso. Qual seria o menor valor possível para que esse ângulo seja obtuso? Bom, você tem que lembrar que em qualquer triângulo, o maior ângulo corresponde ao maior lado, né? Isso vale em qualquer triângulo. O maior lado corresponde ao maior ângulo. Se você quer que esse ângulo aqui seja obtuso, então ele tem que ser um maior ângulo. Você não pode ter dois ângulos obtusos, né? Um triângulo só pode ter um ângulo obtuso, senão a soma dos ângulos vai passar de 180 graus. Certo? Então, significa que esse aqui é o maior lado. Ou seja, o x tem que ser maior do que esse e o x tem que ser maior que esse. O x tem que ser maior que 24, então. Então eu vou usar essa condição aqui. O x tem que ser maior do que 24. Para que esse ângulo aqui seja agudo. Quer dizer, o x tem que ser 25, 26, alguma coisa assim. Então, quais são os valores possíveis para x? Alguma coisa maior que 24 e menor que 32. Quer dizer, o x ele pode ser qualquer valor de 25 até 31. Já tem que ser maior que 24 e menor que 32, então o x tem que variar nessa faixa aqui. Agora, o x é o número de terrenos nessa rua. O número total de terrenos vai ser esse número x, mais aqui você tem mais 32 terrenos. Então o número total de terrenos vai ser esse número aqui somado com 32. Então eu somo aqui com 32, eu somo aqui com 32, que são os terrenos nesses sentidos aqui. Nesse caso, você teria um total de quantos terrenos? Aqui você teria 57 terrenos e aqui você teria 63 terrenos. Portanto, o número total de terrenos, ele está compreendido entre 57 e 63. Só que esse enunciado está controverso. Essa questão do ângulo obtuso, a rigor, matematicamente falando, as ruas se cortarem num ângulo obtuso, elas podem ser ou assim, porque você tem um ângulo obtuso aqui, mas elas também podem ser assim, porque você tem um ângulo obtuso aqui. Sendo assim, seria válido você formar um triângulo desse jeito. Porque são as ruas que tem que formar um ângulo obtuso, não é o terreno que tem que ter um ângulo obtuso. Tá? Então você poderia, nesse caso, usar essa condição de existência aqui. Quer dizer, esse x vai ser maior que a diferença entre essas medidas. Aqui 8 e aqui 24. Quer dizer, o x maior que 16. Então a diferença ficaria assim. O x não ia variar entre 25 e 31. Ele ia variar entre 17 e 31. Porque você ia considerar essa condição de existência e não essa. Então, somando com 32 aqui e aqui, você teria de 49 até 63. Só que nem tem essa resposta, né? De 49 até 63. Tá? Então, a resposta correta, sob meu protesto, que eu não concordo com essa história de ruas, ângulo obtuso, é a letra C de Charlie. Mas o importante é que você relembrou a condição de existência, né?